A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações cultos presenciais. Culto maravilhoso, irmão Ademauzer, né? Um nome complicado. Cooperador de Mauá. Atendeu hoje no Jardim Miriam. Palavra do livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Sábado, 26 de abril de 2025. Só repetindo, cooperador de Mauá, Ademauzer. O nome do irmão é Ademauzer. Nome complicadinho, mas importante que Deus mandou a sua palavra e falou com a nossa querida Irmandade. Um áudio excelente. Deus abençoe a nossa irmãzinha que nos enviou. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos, um culto glorioso para nós nutrir a nossa alma, né? Vamos lá? Juntamente com a nossa querida Irmandade. Se der, eu coloco aqui o testemunho do nosso irmão Ademauzer, tá bom? Vamos lá? Juntamente. Sempre, o Senhor sempre, irmãos, promoveu bons encontros, irmãos, momentos que toda alma não esperava, como aconteceu com cada um de nós, mas foi um encontro muito importante. O encontro da graça com a nossa alma nos arrancou do vale da sombra da morte e nos colocou dentro desse caminho de vida, amados irmãos. Já é o motivo de nós cantarmos no culto e darmos muito glória a Deus, amados irmãos. Se alguém disse eu não tenho motivo, nessa noite o Senhor suscita dentro de nós um motivo, irmãos, de nós darmos bastante glória a Deus, amados irmãos. Quantas viúvas haviam, quantos mortos haviam, né? Mas ele foi encontrar com aquela que tinha a maior necessidade, viúva, e o seu único filho, irmãos, para ela. Imagina o desespero dessa mulher, a angústia dessa mulher. Então foi o encontro de Cristo, a alegria do céu, a alegria dos homens. Foi o encontro dele com uma das maiores tristezas que pode ocorrer na terra, é uma mãe sepultar o seu filho. Mas o que o Senhor fez ali, irmãos? Ele sepultou a tristeza, amados irmãos. E nessa noite a palavra, aquilo que não é bom, vai ser sepultado pela força da palavra, amados irmãos. O Senhor sepultou aquela tristeza de toda aquela cidade. Os que choravam ficaram espantados. Aquela mulher, por certo, que abraço gostoso que houve entre a mãe e o filho, amados irmãos. Nessa noite nós estamos recebendo um abraço gostoso da palavra de Deus, amados irmãos. A palavra sempre é a nossa mãe, irmãos. Ela nos abraça. Então, dentro dessa palavra, tinha um jovem, ele hoje já é um homem casado, mas ele era um menino, foi abandonado pela sua mãe nas ruas de Mauá, 5 anos de idade. E aquele menino viveu 5 anos nas ruas de Mauá. Um dia foi parar num orfanato, um homem viu aquela criança procurando o que comer, abrigo. Ele viu coisas terríveis, irmãos. Eu conheço bem a história dele, somos muito amigos. E ele foi levado para o orfanato. E ele no colégio foi falado da graça, da palavra para ele. E um dia ele tinha uma reunião da mocidade ali em Mauá, na Central. Dentro dessa parte da mãe abraçar o filho. Ele parou, ele falou para a tia, eu vou na reunião na igreja dos crentes. Ele tinha uns 14 anos. E aquela tia falou, o que você vai fazer lá? Ela era de um lugar terrível. Ele falou, vou ver o que acontece lá. Falou, mas a sua mãe não presta, te abandonou, mas acabou com ele. E ele veio com aquela roupa bem humilde, parou em frente à congregação central.
e ficou olhando. Aí um porteiro viu ele, desceu, falou: moço, vamos entrar. Ele falou: mas eu posso entrar nesse lugar? Esse lugar foi feito para você, amados irmãos. E ele sentou nos últimos bancos. E aquela voz da tia falou: lá os meninos tudo tem pai, tem mãe, você não tem nem família. O que você vai fazer naquele lugar? E ele olhou os moços de terno, ele olhou as moças, né, bem vestidas. E uma voz falava: realmente a tia está certa. Eu vou assistir esse culto, essa reunião da mocidade hoje, e não volto mais aqui. Mas na hora da palavra, o senhor tomou servo de Deus, falou assim: agora o senhor vai deixar as 99 e vai falar com uma alma que está aí atrás, amados irmãos. Você disse: não tenho pai, não tenho mãe, não tenho família, vou ficar aqui hoje e nunca mais eu volto. Mas a partir de hoje te diz Deus: eu sou o teu pai, amados irmãos. Pegou a Bíblia e falou: essa aqui é a tua mãe e essa aqui é a tua nova família, amados irmãos. O Senhor chamou ele na graça, ele é músico oficializado, acompanhamos a vida dele, irmãos, formado em direito, casado como organista. A menininha dele começou a tocar com 8 anos de idade na central, amados irmãos. Hoje essa palavra está mudando a vida de alguém aqui dentro também, amados irmãos. É o encontro da vida com a morte, amados irmãos. É o encontro da alegria com o desespero. É o encontro do Senhor com alguma depressão, algum mal, queridos irmãos. Seja o mal que for, vai ser sepultado pela palavra, amados irmãos. O Senhor sepultou o opróbrio daquele moço, está sepultando o opróbrio também de alguma alma que está aqui. Sepultou o opróbrio dessa mulher. Essa mulher estava no caminho certo de que enterrar o seu filho. Você está certo que vai dar tudo errado, mas o Senhor te diz: a partir de agora vai dar tudo certo, amada irmã. O Senhor muda, irmãos, todas as coisas. Nós somos testemunhas disso, né, irmãos? Testemunhas verazes. Ele sabia que daquela cidade, na porta daquela cidade, alguém, quando chegou perto da porta, uma mulher ia com ela uma grande multidão. E lá fora vai uma grande multidão, irmãos, levando o desespero, carregando, né, irmãos, tantas situações terríveis. É bom a Irmandade ficar longe, né, irmãos, de noticiários, porque o mundo está se destruindo, irmãos. Eles estão se destruindo, né? Uma confusão terrível lá fora. Mas quando o Senhor chega com a sua multidão de misericórdia, sua multidão, né, irmãos, que acompanha de poder, essa multidão que caminha com o Senhor alegre, né, amados irmãos. Se a Irmandade focar, hoje o Senhor está tirando o foco, muitos ficam olhando, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O Senhor hoje muda o foco da tua vida, irmã. Olha para a graça, olha por esse ajuntamento, olha por aquilo que acontece aqui dentro, olha para o céu, tira os seus olhos da terra, amada irmã. Ele tirou os olhos da multidão da morte, e os olhos da multidão foi para a vida. Hoje o Senhor está tirando os teus olhos da morte também, irmã. Foca na vida, foca na graça, foca na salvação. Dobra o teu joelho, dá glória a Deus. O Senhor aparece de madrugada, o Senhor conversa conosco, o Senhor revela as coisas, as necessidades. Ali o foco daquela cidade de Naim mudou naquele dia. O foco de muitos está mudando hoje pela palavra, amados irmãos. É importante nós focarmos em Cristo, irmãos, e não olharmos pelo que está acontecendo. É natural. Uma terra, o Senhor diz, jaz no maligno. Mas como nós viemos para a graça do Filho de Deus, é uma outra cidade, irmãos. Quem você puder falar dessa graça e passar, né, os muros e os antimuros dessa cidade e vir para cá, faz isso. Faz isso, irmãos. Nós temos que lutar pelas almas. Fala de Jesus Cristo, fala do Senhor, fala dessa alegria, fala desse culto, não do culto específico hoje, falando do culto. Vamos lá,
E muitos entram aqui, irmãos, e falam: que cidade que é essa? Que lugar que é esse? Eu nunca senti o que eu estou sentindo. Eu nunca vi o que eu estou vendo. Eu nunca ouvi o que eu estou ouvindo. E ali o foco daquela vida muda, né, amados irmãos? E assim, o Senhor quer que nós trabalhemos como nós cantamos. Então a virtude de trabalhar também e de falar de Cristo, dessa graça, dessa vida, é derramado nessa noite em todo o coração que está aqui, amados irmãos. Tinha um primo meu morrendo com HIV em estado terminal, no Hospital Bartira, em Santo André. E ele pediu visita, Deus preparou de nós irmos visitar ele. E ele, pele e osso, 30 anos de idade, na beira da morte, por causa de droga injetável. Isso já tem alguns anos. Aí o Senhor deu de falar das coisas de Deus, e ele falou: eu quero batizar. Você quer batizar para quê? Porque eu quero salvar a minha alma, amados irmãos. Foi feito ali um contato com o ancião, Parque das Nações, o Mon Rubens. O Mon Rubens era um homem de fé, irmãos, uma fé linda, um dom lindo. Ele chegou lá no hospital numa quarta-feira e falou: você quer batizar para quê? Ele não tinha nem voz para falar, irmãos. Eu quero salvar a minha alma. Aí ele falou: você quer salvar a sua alma? Hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta, tem culto lá no Parque das Nações. Eu vou anunciar que domingo o batismo, tem batismo especial lá no parque. Domingo você vai estar de pé, você vai assinar a tua alta e você vai com as suas pernas na congregação, irmãos. A vida abraçou aquele homem e tirou ele da cama. No domingo ele estava de pé, batizando dentro do Parque das Nações, amados irmãos. A morte foi embora, o mal foi embora, o pecado foi embora. Deus libertou ele, amados irmãos. Então hoje a morte vai embora, o pecado vai embora. O Senhor está libertando a tua alma por essa palavra também, irmã. E tem doenças que também vão contagiando os crentes, irmãos. Males terríveis estão na terra, vão contaminando a mente, o coração, maus costumes, más conversações, né, irmãos? Que vão, chega aqui na igreja, nós temos que chegar, irmãos, com vida. O culto é vida, irmãos. O culto é alegria. Não que essa igreja é maravilhosa. Louvado seja Deus. Né, irmãos? Nunca tínhamos congregado aqui. Ministério maravilhoso. A irmandade. Canta muito lindo. Mas, irmãos, muitos ficam contagiados. Pegam contaminações, né? Contaminados, irmãos. E aqui, às vezes aquilo atira um pouco a comunhão, tira um pouco o sentimento pelo culto, tira, né, o desejo de cantar gostoso, sentir os hinos, sentir a virtude na oração. Mas ali, irmãos, não fala do que foi a causa da morte desse jovem, só fala da ressurreição. Então não importa aquilo que te contaminou, o importante é que Cristo, mais uma vez, está nesse culto, amado irmão. E o assunto aqui é vida. E tudo aquilo que contaminou a igreja vai embora agora, em nome do Senhor Jesus, amados irmãos. Nós vamos entrar com mais saúde dentro da casa de Deus, mais vigor, mais cântico, mais alegria, cântico de vitória, amados irmãos. Cristo descontamina o homem. Para cada tipo de contaminação existe um produto. Para cada tipo, né, irmãos? É um produto contaminado hospitalar, tem um procedimento até para se aproximar. Então, e Cristo tem, irmãos, ele se aproxima de qualquer tipo de contaminação. E ele tem poder de libertar. E aqui é uma prova viva, né, amados irmãos? Ele pegou todo mal, tocou ali, moveu-se de íntima compaixão. Olha, irmãos, esse é o sentimento de Cristo. Íntima compaixão pela igreja, íntima compaixão pela mocidade, íntima compaixão por nós. Nós vamos perceber íntimo na Santa Ceia, o sentimento de Cristo se manifesta e nós começamos até a chorar e dar glória a Deus. É movido de íntima compaixão e nós também percebemos, né, o sentimento de Cristo, amados irmãos. Assim, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por alguma alma aqui também, amados irmãos. E disse-lhe: não chores. O Senhor é poderoso para enxugar qualquer tipo de lágrima.
E nessa noite, o Senhor está enxugando as lágrimas de muita alma que entrou aqui, amados irmãos. Ainda que elas não escorram no teu rosto, no teu semblante, se escorreram durante o dia dentro da tua alma, mas agora o Senhor diz para você: não chore. O Senhor está enxugando agora as lágrimas do teu rosto, irmã. Mandou o desespero embora. E quando ele falou ali, irmãos, ela parou de chorar, porque ele tem força de cessar o choro. E foi antes dele ressuscitar. Os irmãos, foi antes da obra acontecer. Então, antes da obra, um pouquinho antes da obra acontecer, ele já está enxugando as tuas lágrimas e te enchendo de fé, de certeza. Alguma obra ele vai fazer. Separou as minhas lágrimas e entrou essa fé dentro de mim, é que algum milagre vai acontecer, amados irmãos. Mancebo, eu te digo, levanta-te. E ele sentou-se e começou a falar, né, irmãos? Como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse falecido, morrido ali, como não se tivesse nunca ficado doente. Voltou à fala normal. E assim o Senhor diz para nós: algum crente que foi ficando contaminado e a tua fala cessou, o teu glória cessou, a tua alegria cessou, o teu cântico na tua casa cessou, mas hoje, a partir de agora, o Senhor, eu te digo, o Senhor diz: fala, meu servo, minha serva. Pode falar, conta as obras, conta os milagres. O Senhor está na tua vida, está na nossa alma, está no nosso ministério, está no meio dos músicos, está na administração, está com todos nós que estamos aqui nessa noite, amados irmãos. E ele começou a falar. Num abraço gostoso, a sua mãe, irmãos, recebeu ele. Por certo, deve ter feito a comida que ele mais gostava, né? Por certo, ela com tristeza tinha deixado até a casa um pouco suja ali, sem cuidados. A cama dele, falou assim: nunca mais vou preparar a cama para o meu filho, nunca mais eu vou ter ele comigo. O desânimo, né? Por certo, a sua casinha ali. Mas o Senhor, quando ela chegou, ela abriu as cortinas, se tinha cortina, as janelas para o vento entrar, arrumou a caminha dele de novo, lavou toda a louça, amados irmãos. A casa voltou a ter vida, amados irmãos. A vida está entrando em casa por casa nessa noite, amados irmãos. Está entrando em cada casa. Pode arrumar a cama, pode abrir as janelas, as cortinas, amado irmão. A vida volta na nossa casa, alegria dentro do nosso coração. A tristeza foi embora de Naim, a tristeza está indo embora de alma por alma nessa noite, amados irmãos. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, que culto glorioso no Jardim Meira. 17 minutos de pura glória, de puro louvor, né? Eu vou colocar no outro vídeo o testemunho do nosso irmão Ademauzer, cooperador de Mauá, né, que atendeu hoje no Jardim Meira. E aí, irmãos, a palavra falou com sua alma, alegrou o seu coração. Deixa aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.